Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Sou o pastor Silas e eu estou com você aqui mais uma vez para falar da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Como é que você tem lidado aí com a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Fez um plano de leitura bíblica para o ano de 2022? Nós já estamos quase no fim de janeiro, ainda dá tempo de você começar um plano de leitura bíblica anual e ler a Bíblia inteira. Antigamente eu lembro quando eu era menor, eu ouvia falar que, olha, quem lê a Bíblia inteira fica louco por Jesus, fica louco por Deus, fica querendo mais coisas boas da parte dele. Então, olha, vem aprender a Bíblia aqui com a gente. Eu tô aqui com você todos os dias e voltamos, ó, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã e 1h30 da tarde aqui na TV Cultura, canal 27.1. E vamos agora falar aqui da carta, vamos começar as cartas, as epístolas do Novo Testamento. E a primeira carta registrada, a primeira carta que foi aí publicada no Novo Testamento é a carta aos Romanos. Carta aos Romanos. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ela foi escrita ali no ano 56 depois de Cristo. É o sexto livro, né? É o sexto compêndio de capítulos, né, de informações que a gente tem no Novo Testamento, e também ela é uma carta que tem 16 capítulos. Bom, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta para a igreja daqueles que viviam em Roma, né? A igreja de Roma. Havia uma igreja cristã que Paulo, numa das suas viagens missionárias, tinha aberto naquele lugar. E geralmente essas cartas do apóstolo Paulo, elas eram fruto de questionamentos das pessoas das igrejas, dos líderes, dos presbíteros, dos pastores, que tinham alguma dúvida, ou então Paulo ouvia falar que poderia estar havendo algum desvio de entendimento doutrinário. Aí então ele escrevia uma carta e encaminhava para essa igreja, para explicar como aquela coisa realmente era, como aquela doutrina realmente funcionava diante das coisas de Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve esta carta. Na verdade, aqui tem um recurso interessante que, se você ler lá no capítulo 16, já no final, quando Paulo está fazendo suas saudações e despedidas, ele diz assim, na verdade ele não, uma outra pessoa, um homem chamado Tércio, escreve: eu, Tércio, que vos escrevo esta carta, vos saúdo. Mas lá no início diz: eu, apóstolo Paulo. Então, assim, ele mostra que havia um recurso naquele tempo de usar escribas, né, amanuenses, pessoas para quem se ditavam cartas, e essas pessoas escreviam essas cartas e depois elas enviavam essas cartas. Bom, havia ali, a igreja de Roma estava vivendo em paz, no que diz respeito aos seus relacionamentos, mas havia algumas questões doutrinárias que precisariam ser esclarecidas, já que aquela igreja, a igreja romana, era uma igreja com muitas pessoas que vinham de situações terríveis na sua vida. Pessoas que tinham cometido coisas abomináveis aos olhos de Deus e da sua palavra. E aí então Paulo escreve uma carta àquela gente, declarando algumas coisas para ele. Bom, vamos ver aqui em 3 partes, né, uma divisão desses 16 capítulos em 3 partes para que a gente possa entender o que Paulo quis ensinar àquela igreja e que fica para nós até os dias de hoje. Todo o ensinamento das cartas de Paulo, a gente pode dizer, de modo geral, são ensinamentos assim de caráter moral, ou seja, isso vai atingir todas as pessoas de todas as épocas. Porque se você pegar o Antigo Testamento, geralmente o que você vai ter lá? Você vai ter leis, regras cerimoniais para aquele povo, daquele tempo, naquele momento, naquela região. Enquanto que, de modo geral, as cartas de Paulo são escritas de maneira atemporal. Claro que, vez ou outra, ele cita questões culturais. A gente vai ver isso em 1 Coríntios, quando for a próxima carta. Bom, vamos então dividir em 3 partes. E a primeira parte, nós vamos falar sobre os capítulos 1 a 8. E ele define o que é a fé cristã. Lá no primeiro capítulo, ele começa dizendo: gente, toma cuidado com aquilo que vocês têm aprendido ou com aquilo que vocês trazem para o cristianismo, das crenças pagãs, idólatras, de outros modos de vida que vocês vinham vivendo. Porque agora no cristianismo é um novo modo de viver. Mas, nesse primeiro capítulo, ele já deixa uma coisa clara: não é pela mudança de comportamento que você será salvo.
mas é pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A partir da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ganhar forças para praticar aquilo que o agrada. E por amor a Ele, você vai querer fazer. Não vai ser uma regra forçada, ou seja, não vai ser uma religião. É por isso que muitos dizem que o cristianismo não é uma religião. Porque, querido, nós vivemos debaixo da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Nós não damos conta de fazer exatamente o que Deus quer. Mas uma frase é bom que você saiba. Deus não espera de nós que sejamos perfeitos, mas Ele quer que sejamos aperfeiçoáveis. Anotou aí? Deus sabe que não seremos perfeitos. Ele já sabe disso, mas Ele quer que sejamos aperfeiçoáveis, que sejamos abertos ao ouvir os ensinamentos da sua palavra, desejamos mudança de vida. Bom, então ele já declara logo de cara que a fé é a razão da nossa salvação, é a motivação que nos leva a ser salvo, por conta da fé em Cristo Jesus. É pela graça que você é salvo. Ele vai repetir isso muitas outras vezes nas suas outras cartas. Aqui entre esses capítulos a gente tem informações muito importantes, como por exemplo no capítulo 3, o versículo 23, é um dos textos mais conhecidos e mais importantes da Bíblia Sagrada, porque neste versículo está escrito que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso nos faz entender, queridos, que nós estamos todos carentes de Deus e que toda a nossa carência, ela precisa ser suprida, satisfeita em Deus. Caso contrário, você vai ficar amargurado, você vai ficar chateado, porque falaram, porque fizeram, porque te desprezaram. Querido, em nome de Jesus, entenda que a tua carência, ela só pode ser satisfeita em Deus. A gente precisa um dos outros, mas a gente depende dele para tudo que a gente tem de necessidade para viver aqui e também na vida eterna. Lá no capítulo 6, há uma verdade também bem importante. O apóstolo Paulo fala em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E é algo bastante pesado, porque se você pega Romanos 3, 23, que nos disse que todos pecaram, e aí você ouve dizer que o salário do pecado é a morte, logo você descobre que por conta do pecado, todos estão condenados à morte. Mas o apóstolo Paulo traz uma palavra de esperança e eu quero lançar essa esperança agora no teu coração. Ele diz, querido, o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Imagina, você recebe uma sentença de morte de um lado, mas aí vem Deus te cutuca e fala, não, toma aqui. Aí você lê e está escrito lá, embora o salário do pecado, a consequência do pecado seja a morte, o presente que Deus quer dar a mim e a você é a vida, e a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha que coisa boa. Você já entregou a tua vida para Jesus? Se você não fez isso, querido, faça agora, não espera mais muito tempo não. Amanhã pode ser muito tarde. Lá no capítulo 8, mais verdades lindíssimas. O apóstolo Paulo começa dizendo assim, olha, já não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há acusação. Não há, porque o Senhor Jesus levou todas as nossas culpas na cruz do Calvário. E se nós nos arrependermos dos nossos pecados e dizermos ao Senhor Jesus, me perdoa, lava-me com o teu sangue, nós seremos perdoados se arrependidos. E aí o pecado é esquecido e já não restará acusação por conta do nosso pecado. Da parte de ninguém. Deus já não acusa mesmo. O diabo acusa, é o acusador, mas nós não teremos que dar ouvido a ele. E nem a nós mesmos. Quando colocamos nossa cabeça no travesseiro, nos lembraremos. O que me faz caminhar é a graça de Deus, em nome de Jesus. Depois, mais tarde, ele vai dizer, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Querido, é aquele texto lindo que é nesse capítulo que ele vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está falando de ser livre, por exemplo, de ataques ou até mesmo da morte, dos assassinatos dessa terra. Não! Ele está falando da vida e a vida eterna. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? E ele faz uma colocação linda. Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, coisas do presente ou do porvir.
Não, e ele fala, eu estou bem certo que nem coisas, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Do capítulo 9 ao 11, nós temos a segunda parte em que ele fala da posição de Israel em Deus, do amor, do cuidado de Israel que Deus oferece a este povo. Sim, queridos, a gente não tem como negar. Lá em João capítulo 4, o Senhor Jesus é bem claro de dizer: a salvação vem dos judeus, porque Jesus Cristo nasceu lá naquela região. Então nós tomamos conhecimento dessa salvação em Cristo Jesus, da vida com Deus em Cristo Jesus, a partir daquele povo, porque Jesus mesmo era nativo da Judéia. Mas, querido, a gente precisa saber que nós que não somos de Israel, aí ele vai falar isso no capítulo 9, é como se nós tivéssemos sido enxertados a uma árvore que produzia outros frutos, mas o Senhor Deus, por amor, nos pegou e nos colocou na árvore que vai produzir a salvação. Então não há o que temer. O povo de Israel tem o privilégio de ter trazido a salvação, mas não de manter com eles essa salvação, porque ela está aberta a mim e a você. Olha que coisa maravilhosa! Chega de tristeza, de mágoa, de dor, de angústia. Vem para Jesus. Na terceira fase aqui desta carta, dos capítulos 12 a 16, o apóstolo Paulo vai falar a respeito de uma vida que agrada a Deus, né? Um estilo de vida que agrada a Deus. Ele vai falar sobre a tolerância, sobre o amor ao próximo, sobre os cuidados que devemos ter em lembrarmos que é de Deus, é para Deus, tudo para a glória do Senhor, lá no capítulo 11. A gente vai ver lá no capítulo 12 ele falando que nós temos que prestar a Deus um culto racional, ou seja, um culto com razão. Ele vai falar lá no capítulo 13 que nós devemos prestar respeito às autoridades que Deus instituiu nesta terra. Lá no capítulo 14 ele vai falar para que a gente não escandalize as pessoas com o nosso modo de viver. Lá no capítulo 15 ele continua falando disso, e no capítulo 16, que é o último capítulo, ele vai dizer algo também muito especial. Ele vai falar algo assim: olha, seja excelente naquilo que é bom, mas seja inocente para aquilo que é mal. Porque se você fizer assim, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Uou! Aleluia! Que coisa tremenda. Eu deixo essa palavra com você. Seja excelente no que é bom, inocente no que é mal. E o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Que Deus te abençoe. Não esquece de uma coisa: eu te amo em Jesus. Tchau, até o próximo, se Deus quiser.